Tem uma pergunta que ela vem a respeito da taxa de perda de clientes, ou seja, o churn. Você tem uma estimativa de qual é a taxa aceitável, assim, para um escritório perder clientes por mês? Porque eu vejo muito contador às vezes desesperado. Porque tem mês que perde muito cliente e não entra nada, ou tem mês que perde e ganha. E você citou a importância da caixa d'água cheia. Eu queria saber se você tem uma estimativa, assim, de uma taxa que seja um pouco aceitável dentro do mercado. Assim, eu nunca olhei, eu olhei para o mercado, vou falar do mercado em geral, o que é uma Tá. taxa de churn aceitável olhando para mercado negócio, tá? Que é até 5% da tua carteira de clientes. Uhum. Então, se você tem lá 1.000 clientes, você perder 5%, até 5% daqueles 1.000 clientes, que daria 50 clientes, né? Se fosse 10% seria 100, daria 50 clientes, é aceitável. É bom isso? Óbvio que não, mas até 5% é aceitável. Só que lembra o seguinte, que você precisa estar vendendo para repor isso. Então, assim, churn, você tem que, assim, então, vamos lá. Eu perdi 50 clientes naquele mês. Vamos supor que você tenha 1.000 clientes. Estou falando de 1.000 clientes, tá, gente? Então, se eu perdi dos 1.000 clientes, eu perdi 50 clientes naquele mês, eu tenho que substituir esses 50 clientes, pelo menos, ou então colocar mais 51. Ou eu preciso empatar, ou eu preciso colocar mais um. Crescer. Ou então, crescer. Ou então, olhar para faturamento. Então, vamos supor que eu perdi 50 clientes e um faturamento desses 50 clientes, vamos supor que cada um me pagasse R$100. 5.000. E aí eu preciso colocar 2 clientes de 2.500. Tá, elas por elas. Ok. Então, é para isso que a pessoa tem que olhar. Então, olhando na visão de mercado, que é até 5%, de 3% a 5%, não pode passar disso, né? Isso que é uma taxa aceitável. Agora, para o mercado contábil, até algo que eu vou pesquisar, mas para o mercado contábil eu nunca tinha visto esse número, mas estou falando de número geral para todas as empresas. Até porque no mercado contábil, até uns anos atrás, o cara fechava com um contador e ficava por muitos anos, né? A Marta é um exemplo disso, ela tinha um caso de um contador que estava com ela já há muito tempo. Então, a questão é essa, o contador, querendo ou não, ele quando fecha com o cliente, no mercado contábil antigo, se assim eu posso dizer, né, antes da contabilidade online, ele ficava por muito tempo. Você tinha um relacionamento ali, ou um relacionamento de envia-guia, de envia as informações, mas nada muito próximo. Mas com a chegada da tecnologia, que está o ponto que a Marta trouxe, não só da contabilidade online, mas da tecnologia em si, principalmente celular, computador, ficou tudo muito mais rápido. As pessoas precisam de tudo para ontem, cada vez mais. Então, a contabilidade precisou se adequar a isso. Quem se adequou, saiu na frente. Quem ainda não se mexeu, claro, vai perdendo um cliente ou outro. E por isso, Marta, que está a importância de vender. Porque às vezes o contador ele pensa, tá, mas eu estou fazendo marketing. Eu estou aqui no meu escritório, eu estou sendo visto agora, Marta. Ó, estão me vendo, igual você sempre fala, né? Marketing serve para aumentar a sua visibilidade. Mas aí a pessoa chega e aí? Não fecha. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu sobre vendas. E vendas é algo que dá para aprender, né, Marta? Você não precisa nascer com aquilo. Exato. Então, assim, vendas, que eu sempre falo, é processo, tá? E o que é processo? Eu tenho um processo descrito de vendas, então o que eu faço diariamente, como que aquele processo está desenhado. Se eu começar diariamente a praticar esse processo, o que vai acontecer? Chega um dado momento que eu vou ficar bom naquilo. Óbvio, Isaac, que a gente fala antes disso, a gente fala de perfis comportamentais. E eu sei que tem perfis comportamentais, que é o executor, o comunicador. Ele tem mais essa, como ele é comunicativo e tal, ele tem mais esse molejo aí para vendas, comunicação e tal. Mas não necessariamente tem que ser esse perfil comportamental. E geralmente a gente sabe que o contador, ele tem um perfil analista. Entendeu? Mas se o analista, ele de fato começar a treinar a comunicação, fazer uma oratória e seguir processo, ele vai ter um sucesso muito grande de vendas. Porque vendas é processo. E se eu começo a estudar sobre vendas, começo a aprimorar os meus processos, com certeza absoluta eu terei sucesso em vendas. Então eu conheço contadores que era muito analítico, que foi aprendendo, que foi se desenvolvendo, foi seguindo o processo e hoje vende muito bem. Então assim, vendas é para todo mundo. Até porque, a dado momento, por exemplo, você pode ser a pessoa mais analítica, mais planejadora do mundo, mas você casou. Para você chegar no namoro, no casamento, você tem que se vender. Então de alguma forma ou outra, você fez ali um processo. Sim. E a vendas diária ali, de um processo comercial, é você seguir o passo a passo e fazer as coisas acontecerem e, claro, querer diariamente aprender algo novo. E aí